boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Os meus cumprimentos aos senhores ministros, meus colegas do Tribunal Superior do Trabalho, meus cumprimentos aos servidores e servidoras, senhoras e senhores. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre impactos do Código de Processo Civil no processo do trabalho. Nesta oportunidade, eu me proponho a examinar com os senhores, essencialmente, dois temas. Combate à jurisprudência defensiva dos tribunais e à Instrução Normativa 39, e alguns aspectos de direito intertemporal em face do novo Código de Processo Civil. Ao final, se houver tempo, pretendo fazer breves referências a alguns preceitos sobre modo úteis, em especial para os assistentes e assessores de ministros e de desembargadores. Vamos iniciar lateral. Esse é o primeiro, não? Muito bem. Como dizia, vamos iniciar a abordagem sobre o combate à chamada jurisprudência defensiva dos tribunais do trabalho. Como você sabe, uma das características mais notáveis e mais louváveis, a meu sentir, do novo Código de Processo Civil é a valorização que o novo Código dá à jurisprudência dos tribunais. É o fortalecimento que o novo Código dá à jurisprudência dos tribunais. E, correlatamente a esta diretriz, o novo Código adota também uma política de combate à chamada jurisprudência defensiva dos tribunais. A locução jurisprudência defensiva dos tribunais, como se sabe, designa uma tendência que se observa de uns tempos a esta parte nos tribunais brasileiros, consistente em que os tribunais, não raro, se esquivam de julgar o mérito do recurso, invocando uma questão, um fundamento formal qualquer, uma preliminar, que, em tese, pode propiciar o não conhecimento do recurso. Essas manifestações de jurisprudência defensiva nós todos conhecemos e são inúmeras, notadamente pela ausência, o erro de preenchimento de guias de depósito recursal, guia de depósito de recolhimento de custas, irregularidade de representação, entre tantas outras. Está claro que esse posicionamento dos tribunais brasileiros, até aqui, explica-se, ou explicava-se, em grande medida, no propósito de desafogar os tribunais. Nós sabemos que os tribunais brasileiros vêm-se a braços com uma carga pesadíssima de processos que chegam em progressão crescem em progressão quase geométrica, daí a busca de soluções que muitas vezes desaguam
no não conhecimento do recurso por um motivo de natureza formal. A doutrina, no entanto, de há muito faz críticas pesadas a esta diretriz. Em primeiro lugar, porque esta diretriz implica um esquecimento do caráter meramente instrumental do processo. Em segundo lugar, porque é uma postura que frustra justamente uma das mais relevantes funções, no caso do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, que é a função de uniformização da jurisprudência. Pois bem, o novo Código de Processo Civil busca romper com este excesso de formalismo que se identifica aqui e acolá. Naturalmente, a exigência da forma não é um mal em si mesma, a exigência da forma. O problema repousa no exacerbado formalismo, no formalismo excessivo, que tem levado, em alguns casos, a um verdadeiro culto irracional da forma, como se fosse a forma um fim em si mesmo do processo. Eu costumo dizer que tudo que é demais é demasiado. Até mesmo leite em demasia mata. De modo que é compreensível a nova política judiciária encetada pelo novo Código de Processo Civil, nesta perspectiva de fortalecimento à jurisprudência dos tribunais. Se há fortalecimento à jurisprudência dos tribunais, evidentemente que se faz necessário um combate sem tréguas a esse formalismo exacerbado. Por isso, o novo Código busca promover, através de diversos dispositivos que veremos daqui a pouco, busca promover medidas tendentes a que os tribunais brasileiros recuperem, resgatem a compreensão de que o processo tem um caráter eminentemente instrumental. O processo deve ser um instrumento de tutela de direitos materiais e não um fim em si mesmo. Como dizia, há numerosos preceitos do novo Código de Processo Civil em que se abraça de forma muito firme e resoluta, eu diria, em que se abraça essa política judiciária de combate à jurisprudência defensiva, visando justamente a que os tribunais deem, tanto quanto possível, privilegiem, tanto quanto possível, a solução do mérito do recurso. Esses dispositivos a que me refiro são dispositivos que estimulam a apreciação do mérito, quer dirigidos ao juiz quando o processo se encontra em primeiro grau de jurisdição, quer quando o processo se encontra em fase recursal. Quando o processo está em primeiro grau de jurisdição, por exemplo, antigamente se denominava primeira instância, um dispositivo que se dirige nesse sentido é o artigo 317, segundo o qual, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Nesta mesma senda, nesta mesma linha, há vários outros dispositivos análogos do Código de Processo Civil de 2015. Por exemplo, o artigo 76 e seus parágrafos, de que já tratamos na aula passada. Os artigos 338, 351, 352 e 448. O 338, por exemplo, diz que, alegando o réu na contestação,
ser ele parte ilegítima, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Vejam como é uma mudança completa de enfoque em cotejo com o Código de Processo Civil de 1973. Ao tempo do Código revogado, uma vez promovida a citação do réu, do reclamado, em princípio dava-se a estabilidade na relação processual e não era permitida, a não ser em caso de sucessão propriamente dita, a alteração na relação processual. Hoje o Código, de forma muito mais sábia, assinala que, se porventura se propuser uma demanda em face de alguém que se considera parte ilegítima e houver essa alegação, o juiz, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, haverá de conceder oportunidade ao autor para que ele identifique melhor o sujeito passivo da demanda. Portanto, são todos esses, não vamos examiná-los aqui agora, todos esses preceitos mediante os quais o novo Código visa a privilegiar o exame do mérito da causa, de modo a evitar uma decisão sem resolução de mérito, por uma questão puramente formal, puramente processual. Paralelamente a esses preceitos que concernem ao processo que se acha em primeiro grau de jurisdição, há muitos outros que nos interessam aqui muito mais de perto, por razões de intuitiva percepção, há muitos outros preceitos que combatem propriamente a jurisprudência defensiva dos tribunais em grau recursal, em relação ao que pretendo concentrar-me. Claro que, devido à exiguidade do tempo, é compreensível que nós concentremos o foco exatamente a estes preceitos em particular, ou pelo menos a alguns deles, não a todos, porque seria impossível examinar a todos. A Instrução Normativa 39, no artigo 10 e parágrafo único, elegeu alguns desses dispositivos legais que repelem a chamada jurisprudência defensiva dos tribunais em grau recursal. O que é que diz a Instrução Normativa número 10? Aplicam-se ao processo do trabalho as normas do parágrafo único do artigo 932, dos parágrafos 1º a 4º do 938 e parágrafos 2º e 7º do artigo 1007 do novo Código de Processo Civil. E o parágrafo único diz que a insuficiência no valor do preparo do recurso no processo de trabalho, para os efeitos do parágrafo 2º do artigo 1007, concerne exclusivamente as custas processuais, não ao depósito recursal. É forçoso convir que esse elenco de dispositivos que tratam de combater a jurisprudência defensiva não é exaustivo. Há outros preceitos contemplados no Código nesse mesmo sentido de combate à jurisprudência defensiva em grau recursal. Vou ater-me aqui estritamente aos dispositivos a que alude a instrução normativa e também, porque trata do mesmo tema, ao parágrafo 11 do artigo 896 da própria CLT. Eu penso que se impõe agrupar esses vários dispositivos a que me refiro, para que possamos ter uma visão sistêmica, uma visão, eu diria, holística desses vários preceitos que tratam da mesma política judiciária. Isso quer pela identidade substancial de conteúdo desses preceitos, quer porque eles também, todos eles, tratam de processos que se encontram na fase recursal. O que diz o artigo 932 do Código de Processo Civil? É preciso ter muito presente o conteúdo desta norma e das outras normas a que faz referência à Instrução Normativa número
39. Incumbe ao relator, parágrafo único, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Claro que essa complementação da documentação exigível não nos diz respeito, porque nós temos, como você sabe, hoje o agravo dito de instrumento tramitando no bojo, no corpo do próprio processo trabalhista. Rezam ainda as normas do artigo 938, parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator veja que vai até o ponto de permitir a produção de prova. O relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. E parágrafo 4º. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos parágrafos anteriores poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. De modo que, se o relator de ofício não tomar a iniciativa de conceder prazo para que a parte sane o defeito formal, o próprio órgão fracionário, o próprio órgão colegiado, digamos a turma, no caso do Tribunal Superior do Trabalho, poderá fazê-lo. E diz o artigo 1007, esse sim, uma norma muito específica em relação às custas, trata da insuficiência do valor do preparo, e o parágrafo 7 trata do equívoco no preenchimento da guia de custas. Por sua vez, o parágrafo 11 do artigo 896 da CLT dispõe que quando o recurso, que é um dispositivo que foi incorporado pela Lei 13.015 de 2014, à CLT, dispõe que quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício, notem bem, poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo julgando o mérito. Muito bem, fiz questão dessa leitura da norma legal, porque nós, evidentemente, não podemos nos afastar do que dispõe a lei. Depois dessa leitura, é forçoso convir que, se nós visualizarmos amplamente esses distintos preceitos legais, processuais, a conclusão a que se chega é de que se trata, evidentemente, de normas processuais de conteúdo indeterminado, de conteúdo genérico. Eu diria que são normas processuais em branco e em aberto à disposição do magistrado, à disposição do ministro, para a preparação do voto e aplicação no caso concreto. São normas que, essencialmente, prevêem o quê? A concessão de um prazo pelo relator ou pelo órgão fracionário, antes de o recurso ser levado a julgamento para efeito de não conhecimento, tal como sucede hoje na prática comum da chamada jurisprudência defensiva, e, enfim, dispositivos que instam o relator ou o órgão fracionário a conceder uma nova chance, uma nova oportunidade à parte para sanar o defeito formal ou o vício formal de que acaso padeça o recurso. Qual é o traço comum de todos esses preceitos que cuidam do combate à jurisprudência defensiva? A meu juízo, são preceitos que têm como óbvio traço comum, primeiro, cuidar-se de defeito formal ou de vício formal. É a locução da lei. Segundo, cuidar-se de vício formal ou defeito formal passível de ser sanado. A questão fundamental, por óbvio, é, afinal,
qual é o vício ou qual é o defeito formal que é passível de ser sanado para efeito de incidência dessas normas que combatem a jurisprudência defensiva dos tribunais. Evidentemente que é uma matéria que ainda está em construção, ainda está em elaboração na doutrina e na jurisprudência. De modo que eu vou transmitir aqui aos senhores, obviamente, o meu ponto de vista, ou, se preferirem, a vista do meu ponto. Não significa que, obviamente, que será a jurisprudência que o tribunal abraçará. Mas direi o que penso e as razões pelas quais assim penso. Desde logo, quero antecipar que, como poderão perceber daqui a pouco, ao longo da minha exposição, sustento que há necessidade de uma posição de equilíbrio, de meio termo entre o culto à forma, que é necessário à segurança jurídica e que é necessário para que haja avanço do processo, e a posição extrema, que é o desprezo à forma, que é a atecnia, que também gera, por outro lado, gera insegurança e eterniza os processos. Como sempre, sustento que há necessidade de uma posição de meio termo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Claro que esse meu posicionamento parte da premissa de que nós não podemos, só porque surgiu uma nova lei, relevantíssima, é certo, mas nós não podemos esquecer dos motivos que ditaram esta jurisprudência defensiva. Não podemos solenemente ignorar, simplesmente porque sobrevém uma lei nova de combate a essa jurisprudência defensiva, não podemos ignorar solenemente a notória e elevada carga de processo com a qual nós nos defrontamos no dia a dia, carga de processo que, como sabemos, é praticamente invencível, carga de processos que é praticamente desumana. Para mim, diante de um volume de trabalho como esse, com o qual nós nos deparamos, é sonho de uma noite de verão imaginar que possamos e devamos romper de todo com as práticas arraigadas que conduzem à malsinada jurisprudência defensiva dos tribunais. Eu penso que os tribunais superiores, em especial, acham-se num verdadeiro estado de necessidade institucional e que os levou até agora a adotar esta política judiciária. Agora, nós não podemos, de uma hora para outra, prescindir de todo da adoção de algumas formalidades no exame dos recursos. Em outras palavras, esta política do novo Código de coibir a jurisprudência defensiva não significa que devamos sempre render ensejo a mais uma oportunidade para a parte suprir deficiência formal em todos os pressupostos de admissibilidade. A resposta à indagação sobre qual, afinal, é o vício formal passível de ser sanado, essa resposta, a meu sentir, exige que recordemos inicialmente quais são, ainda que de forma esquemática, quais são os pressupostos da admissibilidade dos recursos em geral. Todos sabemos que há
pressupostos comuns ou extrínsecos de admissibilidade dos recursos, e sabemos também que há pressupostos intrínsecos ou específicos de admissibilidade dos recursos. Todos sabemos também que os pressupostos extrínsecos ou comuns são os pressupostos, os requisitos legais exigíveis da generalidade dos recursos e os únicos exigíveis dos recursos de natureza ordinária. E sabemos também que os pressupostos intrínsecos são pressupostos legais para o funcionamento suplementar da máquina judiciária, isto é, exigíveis dos recursos de natureza extraordinária, como recurso de revista, como recurso de embargos. Pois bem, no que diz respeito especificamente aos pressupostos extrínsecos, a doutrina os classifica em objetivos e subjetivos. Subjetivo, a legitimidade para recorrer, e objetivos, os requisitos que todos conhecemos também. O interesse jurídico em recorrer, que deriva, em essência, da sucumbência, o cabimento do recurso, ou seja, a recorribilidade em tese da decisão, a tempestividade do recurso, o preparo vinculado ao recolhimento no prazo das custas processuais, o depósito recursal, a regularidade formal do recurso e também a regularidade de representação. Pois bem, levando-se em conta as normas de combate à jurisprudência defensiva, a pergunta que, em última análise, se faz, e que é a questão central de tudo que nos cabe aqui examinar, é se a inobservância de qualquer pressuposto de admissibilidade de recurso gera para o recorrente o direito a mais uma oportunidade para sanar o vício de que acaso padeça o recurso no atendimento de qualquer pressuposto de admissibilidade do recurso. Antes de o tribunal não conhecer, a pergunta é: sempre tem de conceder prazo e, portanto, mais uma chance para o recorrente salvar o recurso?